Não, e você vê, né, que os times ali, a gente não consegue achar uma fase. Todo mundo aqui dizia, ó, galera, o Vasco vai sair. Sim. O Vasco vai se livrar. O Vasco tá jogando bem. Aí já leva 2 porradas o Vasco agora. O Vasco é um dos que mostra alguma coisinha. É verdade. O Bahia, de vez em quando, mostra uma coisa ou outra. Agora, Santos e Corinthians são coerentes. Só que o Vasco agora, com a derrota, ele já fica 3 pontos ali do Santos, que é o primeiro fora. Claro. O Vasco perdeu pro Flamengo e perdeu pro Inter. Ah, mas são jogos difíceis, gente, mas pegou o Inter em casa. O Vasco tinha que ganhar do Inter em casa. E Inter também que não tá fazendo nada demais, né? É isso. Tava brigando ali, tava no bolo também. É isso, não dá pra você acreditar em nenhum que tá ali embaixo, Bruno. Quando você acha que vai... Todos têm as suas limitações, de vez em quando dá a impressão de que vai sair. Eu mesmo achava que o Vasco ia conseguir sair, não sai, não digo que vai cair, mas ele vai ficar até o fim ali, né? Eu achei que ele daria uma subida assim para distância. Uma arrancada. E não deu e não vai dar. Ele pode se salvar, mas vai brigar até o fim, né? O Vasco foi o time que contratou dos titulares habituais do Vasco, acho que 6 vieram no meio do ano e melhoraram o time, né? O Vasco melhorou, o Vasco ele montou quase outro time com o campeonato rolando. No total foram 11 contratações da nova SAF. Mas isso também é um jogo coletivo, também cria problemas ali, às vezes de ter uma regularidade, ter um time bem formado. O Santos foi um time que nem tem dinheiro, mas conseguiu contratar alguns caras. Acho que o Jean Lucas e o Tomás Rincon melhoraram o time, dos que chegaram no meio do ano, né, dos jogadores que vieram no meio do ano, esses 2 volantes acho que melhoraram um pouco o time, mas realmente nenhum deles. O Inter, ele só estava ali porque ele jogou tudo na Libertadores. O Inter não era time para estar ali e já está saindo. O Inter realmente não é lugar dele. O próprio São Paulo, que ficou ainda não está totalmente fora, mas são 2 times que fizeram aposta em ganhar as Copas. O São Paulo conseguiu ganhar o que ele queria, o Inter não conseguiu. Por poucos minutos não foi para a final. Mas dentro do normal, esses 2 não eram para estar aí. Os outros, sim. Os outros são times muito parecidos, assim, a diferença é muito pequena de um para o outro. Então, acho que vai esse bolo aí até o final. Vão todos brigar aí até o final, tirando o Inter e o São Paulo, que eu acho que só estão aí porque priorizaram as Copas. Os 2 próximos jogos do Vasco, acho que vão dizer muito se cai ou não cai. O próximo é o confronto mais direto que pode pro Vasco, que é o Goiás. E Cuiabá. São os 2 próximos jogos fora de casa. Ele joga contra o Goiás, lá em Goiânia, e depois joga contra o Cuiabá. Os 2 jogos como visitante. Se o Vasco não fizer nada nesses 2 jogos, eu acho que não escapa mais, não. Então ele tem que fazer alguma coisa nesses jogos. Se perder o Goiás é muito ruim, né? Confronto direto. O Goiás por ser confronto direto e o Cuiabá, porque assim, você olha depois na sequência da tabela, são jogos, o próximo é do Botafogo. É o clássico contra o Botafogo. Então, e contra o Flamengo, por exemplo, o Vasco fez um bom jogo. Ele não jogou mal. Ele tem feito boas partidas, mas não consegue sair lá de trás. Entrou no atoleiro, cara, é difícil de sair. E a sequência dele é muito difícil. Não, e o Vasco pega 3 que precisam ganhar também. O Botafogo precisa ganhar, que é clássico e tá brigando pelo título. Aí ele tem o Goiás, que é confronto direto. O Cuiabá nem tanto. O Cuiabá já tá se livrando ali, mas perdeu pro Corinthians, já vai voltar a brigar. Cuiabá e o Cruzeiro fora. Porque o Cruzeiro em casa também vai estar sob muita pressão. O Cruzeiro deu uma aliviada agora, ganhou 2 jogos, inclusive o clássico, deu uma animada, mas é um Cruzeiro ainda brigando contra a zona. Então o Vasco, e olha as 2 últimas rodadas, Grêmio e Bragantino fora, que podem estar brigando com a Libertadores. O Grêmio é fora e o Bragantino é em casa. Então o Bragantino é em São Januário, provavelmente. Mas não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. É isso, pra mim muda muito. Pra mim muda muito. Uma da torcida acaba de jogar bomba e tentar o estádio de novo. Isso muda, é verdade. Pior que mesmo, na última rodada, Lógico, eu tô dando falando. um risco ali. Eu tô falando. Você lembra uma vez Curitiba? Ele tem Ponte Atlético Preta Paranaense também. fora, Ponte Preta e Curitiba, quando caiu na última rodada, os caras arrebentaram o estádio, disseram tudo. Isso aí é isso que pode mudar. Porque realmente, em termos de ajuda. A tabela do Vasco é Como é que ela muito... pode trabalhar com medo, pô? Como é que pode funcionar um negócio desse? Não dá. Então, eu acho que o Vasco tem que apostar tudo nas 2 próximas rodadas, mesmo sendo fora de casa. Se ele não fizer nada nessas 2 rodadas, acho que não faz mais. Até porque, animicamente, né, Flávio, o psicológico do time vai lá para baixo. Né, porque aí vai significar uma sequência terrível. Né, o moral do time vai lá embaixo. Não sei, o Santos ontem sofreu contra o Curitiba, que tá lá embaixo no campeonato, muito por causa do 7-1, eu acho. O jogador entra, sei lá, com muito peso nas pernas, nas costas. A torcida ainda ajudou, que fez aquele corredor, carruagem de fogo ali, sei lá. Né, e talvez tenha aliviado um pouquinho, ó. Nosso time é ruim, vocês são tão ruins que nós não vamos nem brigar com vocês. Vocês são tão ruins. Agora, né? Nós Já vamos interditaram o campo. já encheram o saco. Mas agora, pelo menos a torcida fez certo. Toma 7-1, se vai pra cima, piora mais a situação ainda. Pelo menos tiveram essa inteligência, esse entendimento que não adianta cobrar. Não tem de onde tirar. Né? Apoiou e o time ganhou um jogo contra um Coritiba do jeito que tá. E se não fosse a expulsão, não sei se venceria, não. É uma situação aí dramática. Essa luta contra o rebaixamento, ela vai ser bem emocionante, assim como vai ser a da Libertadores. É legal, é divertido. A da Libertadores vai ser bem emocionante também, porque quase não tem time garantido no G4, não. Se você olhar pela ótica que você tem que olhar. São times ruins brigando para não cair, mas alguns vão escapar. Então você tem que olhar por essa ótica de diversão. Não adianta, vai ter um jogão que é Santos e Corinthians. Vai ser um jogo desesperador. Agora, o jogo bom não vai ser, não espere isso. Agora, vai ser divertido? Vai, porque vai estar aquele sufoco, aquele desespero. É isso. Esse tipo de jogo tem que olhar desse jeito. Tecnicamente, não espere nada. Mas você vai. É uma diversão. Porque realmente tem um monte lá embaixo, né? Que os times são muito time ruim. E essa briga vai ser emocionante, sim. Uma coisa é emocionante, outra coisa é de alto nível. É emocionante, vai ser, claro que vai. Ué, você vê um Vasco, olha os times que estão envolvidos. Aí você falou aí, até o Cuiabá que estava sossegado já está no bolo também. Pede pro Corinthians, pô. Merece estar no bolo também, né? E aí tem time que parece que sai por volta. É verdade. Não é? Tem time que sai, pô, o Vasco já saiu. Aí volta outra vez. O Bahia. O Bahia vai ganhar, de repente perde o jogo, volta outra vez pro buraco.
O Santos é a mesma coisa. E por aí vai, né? Então acho que vai ser emocionante, vai. Com certeza. A rodada do dia 6 de dezembro será emocionante. E lá na frente também, né? Pela Libertadores. Também. Bragantino, que é o segundo, 52. A gente viu o Bragantino numa situação muito confortável, mas essa derrota pro Atlético Mineiro complicou. A diferença do Bragantino pro Grêmio, por exemplo, é 5 pontos hoje. O Grêmio é o sexto. O Atlético tem 46, que tá em sétimo, ok. Mas assim, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio. Aí você pode colocar o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro fizer alguma coisa, que em casa tá perdendo cada jogo, né? Cruzeiro, Coritiba. E ganha do Palmeiras fora e do Bragantino fora. Então, bastante imprevisível. Mas, cara, ninguém pode se considerar confortável. Nem Palmeiras e Flamengo. Que na teoria, ó, esses dois têm vaga, o Botafogo tem uma. Tem nada. Tá aberto pra todo mundo aqui. Você vai desprezar o Atlético Paranaense? Jogando lá na Arena da Baixada, mesmo tendo perdido o Vitor Roque, né? Lamentável, né? Seria, sei lá, o artilheiro do campeonato hoje. Tá tanto tempo fora e ainda é um dos principais ainda. Bom, e a gente fala aí de um Vasco, né, que a gente falou que poderia embalar, todo mundo achava que o Vasco ia embalar. E dos últimos 15 pontos em disputa, o Vasco só fez 4 pontos. Dos últimos 15, porque aí fica naquele discurso, jogou bem, mas perdeu, só que tá perdendo. O jogo contra o Flamengo realmente jogou bem. O Vasco jogou bem, mas perdeu. Aí agora perde pro Internacional em casa. Por sinal, que passe do Alan Patrick. É outro que eu acho que tá merecendo seleção brasileira, hein? O Alan Patrick, a gente costuma falar que não tem um 10, que o Brasil não tem um 10. Cara, o que esse cara tá jogando no Internacional é impressionante o que o Alan Patrick tá jogando. Pra mim, um dos craques desse campeonato brasileiro. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno, essa queda de desempenho do Vasco pode se dever à queda de rendimento de 2 dos seus principais destaques, Vegetti e Paulinho. Porque o Vegetti chegou avassalador. Fez 7 gols, 1 assistência nos primeiros 9 jogos, só se falava no Vegetti. Pô, o Vasco achou um reforço que ninguém falava e chegou pra decidir. Aí agora já são 4 jogos sem marcar. Paulinho, que vinha sendo pra muitos o principal jogador do Vasco, também emendou seu 4º jogo sem conseguir ter uma participação em gol. Foi expulso. Sim. Dá pra acreditar a essa queda de rendimento desses dois? Dá, porque eles são caras que foram reforços do meio do ano e melhoraram o time. Um fazendo gol toda hora, que agora não tá fazendo. O outro, um cara muito dinâmico de meio campo. O time melhorou muito pelos dois, né? Dos vários reforços que chegaram, eles foram os dois melhores. Agora o Paeco começou a jogar bem, isso é bom pro Vasco, é legal. Que é um jogador de um nível mais alto que esses, mas mais velho, né? Se bem que o Vegetti também não é muito novinho. Mas esses dois caíram de produção e isso pesa, né? O argentino tava fazendo gol toda hora. Que é o que eu falei, aí não tô dizendo que são do mesmo nível, mas é o que eu falei do Marcos Leonardo no Santos. Pra esses times que brigam lá embaixo, tem um cara que faz gol toda hora, é importante. Aquele cara que, foi 1-0 pra gente, gol dele. Tem um cara assim, é bom, né? O Santos tem, o Vasco teve ali por algumas rodadas e saiu, agora não tá fazendo gol. O Daverson no Cuiabá, ele ajuda o Cuiabá sim. Ano passado o Cuiabá não caiu muito pelos gols dele. Esse ano também. Ele é o cara que faz gol com certa frequência. Então, o Cruzeiro, por exemplo, não tem um jogador assim. O Bahia não tem um jogador assim. O Goiás não tem um jogador assim. O Corinthians não tem, poderia ser o Yuri Alberto, não tem sido. Então, tem um cara que faz gol com frequência. Era o Roger Guedes, né? Era o Roger Guedes, sim. Tinha 20 gols na temporada. Ferretti tem 35 anos. Ele já é bem veterano. Bem veterano, o argentino ali. Muito elogiado pelo Tite, né? Será então que ele já sentiu o físico? Pode ser. Mas, acima de tudo, por exemplo, a derrota. O Vasco vindo uma sequência muito boa, né? Parecida com aquela do Santos. Aí perdeu pro Flamengo, mesmo jogando bem, né? 1-0 normal. E ontem perdeu pro Internacional e o Internacional voltou a jogar muita bola. O Inter, ele tem um grande problema. Ele joga até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo. Aí esquece. Acho que uma estratégia para os adversários do Inter é segurar o Inter até 30 do segundo tempo e ir pra cima. Porque todo jogo é assim. Quando o Cudê tira o Alan Patrick, aí geralmente ele tira o Valência também, que já é um veterano. Aí mexe ali no meio campo, mesmo entrando jogadores de nome, assim, com o Bruno Henrique entra no lugar do Arangues, por exemplo, todo jogo. Ou no lugar do Johnny, essa coisa toda. Mas quando sai o Alan Patrick, e também quando sai o Valência, a queda do Inter é desesperadora, mas como um todo. O Fluminense eliminou o Internacional em cima disso. Vaiado em derrota para o Inter, tem titularidade em xeque no Vasco. A atuação do zagueiro gera críticas da torcida em São Januário, Maicon corre por fora. Além da mudança forçada com a suspensão de Paulinho, o Vasco pode ter outras novidades contra o Goiás, no próximo domingo. A atuação de Léo contra o Inter rendeu vaias da torcida em São Januário e pode provocar uma alteração na zaga. Torcedores do Vasco criticaram o desempenho de Léo, que falhou no segundo gol do Internacional, ao perder duelo físico para Ener Valencia e afastar mal a bola quando teve oportunidade. Entregou na boa para Bustos dar passe para o atacante colorado entrar na área e marcar. Não foi o único lance que irritou a torcida. O zagueiro perdeu outras disputas com Valência e teve alguns problemas técnicos no jogo, como uma furada aos 8 minutos do primeiro tempo, veja abaixo. Já não tinha ido tão bem no clássico contra o Flamengo, com muitos erros de passes. O momento e as vaias, que começaram ainda no primeiro tempo,
podem abalar o psicológico de Léo e virar preocupação para Ramon Dias, que avalia a mudança na zaga. Maicon, que cresceu de rendimento com o treinador, está na cola em busca de mais oportunidades. Titular na vaga de Medel contra o Fortaleza, Maicon foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo. Nas últimas 2 rodadas ficou no banco, mas corre por fora para jogar contra o Goiás. Por outro lado, Léo não foi o único jogador com atuação ruim em São Januário. O trio de meio-campistas é Gabriel, Praxedes e Paulinho também foi mal. Gabriel, Peck e Vegetti não renderam na frente. A mudança no Vasco deve ir além da escalação. Ciente de que terá que fazer mudanças táticas e de peças no Vasco, Ramon Dias iniciou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Goiás. Com trabalho regenerativo para os titulares, o treinador só terá o sábado para treinar no campo antes de viajar para Goiânia, onde joga às 16 horas de domingo.